Após 6 meses de negociação e luta contra a reforma trabalhista, os vigilantes de Alagoas conseguiram fechar um acordo para os trabalhadores, mantendo as principais conquistas da categoria. A convenção coletiva entra em vigor a partir de agosto e traz novidades para os vigilantes em Alagoas. Confira agora a entrevista exclusiva com Ferreira, presidente do Sindicato dos Vigilantes de Alagoas. Vamos conversar aqui com o Ferreira, ele que é presidente do Sindicato dos Vigilantes aqui de Alagoas. Os vigilantes que vêm desde o início do ano em negociação com os patrões para a questão da convenção coletiva e as bandeiras de luta da categoria. Ferreira, como foi esse período de negociação e quais os avanços que vocês conseguiram após esses meses de negociação com os patrões? Primeiramente, a gente tem que enaltecer os trabalhadores, a diretoria do sindicato, por resistir às negociações desse ano, que para a gente, da diretoria do sindicato, foi uma negociação mais difícil que a gente tivemos ao longo desses anos que estamos à frente do sindicato. Primeiro, por ter uma reforma trabalhista totalmente contra o trabalhador. Segundo a nossa convenção, tem coisas históricas dentro da nossa convenção que, para a gente, era não perder essa situação que a gente tinha para que nós não possamos enfrentar o patrão de frente a frente. Nós passamos, para você ter ideia, passamos 7 meses negociando a vigilância patrimonial. Uma categoria de 6 mil vigilantes, hoje no estado de Alagoas, que dificilmente a gente consegue atingir toda a categoria, mas nós, na medida do possível, a gente chama o trabalhador para dentro do sindicato para ver a importância que o sindicato tem na vida dele. Porque o que os patrões querem hoje é tirar o direito do trabalhador a qualquer custo. E como a gente tinha uma convenção, volto a dizer, histórica, com um adicional de 25%, adicional noturno, uma periculosidade que a gente temos, a hora extra de 60%, de 100% nos feriados. Isso tudo os patrões queriam atacar, queriam colocar o vigilante intermitente, aquele vigilante pago por hora, nos bancos, principalmente. Hoje nós temos cerca de 600 vigilantes nos bancos. Os patrões só queriam dar um tique a partir da 6ª hora. Isso tudo trouxe coisas novas para a gente, para que a gente pudesse passar para os trabalhadores e mostrar a importância do sindicato na vida deles. E resistimos, até chegar a um acordo. Não falo um acordo que foi bom para a categoria, mas foi um acordo que a gente, do tamanho nosso, que a gente pudemos segurar e manter a nossa linha de não perder direito. Então, direitos históricos dos trabalhadores que foram conquistados pela luta estavam ameaçados por conta da nova lei da reforma trabalhista. Exatamente. E eu digo aos trabalhadores o seguinte: esses direitos que a gente conseguiu manter nessa convenção agora, de um ano, a gente fechou a última assembleia que tivemos dia 13/7 no Sindicato dos Vigilantes, e passamos para o trabalhador a importância dele participar mais dentro do sindicato, porque hoje a gente conseguiu manter as cláusulas que a gente queria dentro da convenção. Mas, para o próximo ano, daqui a 5 meses, vamos voltar à negociação e vai ser os velhos ataques, as velhas maldades dos patrões querendo tirar nosso direito. E aí mostramos para o trabalhador que ele tem que estar presente, porque senão os ataques vêm forte, porque quando você bota a reforma trabalhista no meio de uma negociação, ela transforma a vida totalmente do trabalhador, porque o trabalhador que trabalha hoje, que consegue trabalhar 6 horas por dia e acima da 6ª hora o patrão não quer dar o tique. Nós temos um vigilante horista aí que somos contra. O vigilante não existe ganhar metade do salário, ele tem que ganhar o salário completo, porque não existe pagar metade, porque o risco de vida que um vigilante normal corre, o próprio horista também corre. E a gente entende a importância desse vigilante e as empresas não queriam dar o tique refeição. Nós passamos esses meses todinhos num sacrifício muito grande, mas conseguimos manter um reajuste de 2,02 para salário, um tique alimentação de 8%, passando de 15,78 para 17%, e mantendo, como eu volto a dizer, as cláusulas que era mais importante para a gente, que atinge a vida do trabalhador. O trabalhador, muitas das vezes, só pensa em ver quanto foi o salário e quanto foi o tique alimentação. Mas as cláusulas que tem dentro da convenção, poucas vezes poucos olham a importância dessas cláusulas, que vai mexer na vida
de todos nós, porque se tirando uma cláusula, você tirar uma vírgula, um ponto, você perde dinheiro. Só para você ter ideia, da proposta patronal, que começou a negociar em janeiro, no nosso salário nós ia perder 397. Olha, em vez de ter um aumento salarial, nós ia ter uma perca de 397. Conseguimos, ao longo dessa data, derrubar isso e ter um reajuste de 12,02, que o patrão não queria dar nada, queria introduzir a reforma trabalhista e automaticamente tirar 397 da classe trabalhadora. Então, Ferreira, além dessa questão da negociação, também teve muita resistência. Os vigilantes chegaram a paralisar suas atividades em alguns momentos. Fizemos algumas atividades nos bancos, nós chegamos a fechar 30 agências bancárias, os patrões vinham para a mesa de negociação, porque os patrões não estavam respeitando o Ministério do Trabalho, não estavam respeitando o Ministério Público. Última reunião que a gente teve com o doutor Pedro Inácio no TRT, ele mostrou, e a gente vem aqui até agradecer a ele, mostrou ao patrão que tinha que voltar para a mesa para negociar, e aí daí foi que a coisa começou a andar. Mas dificilmente, se não tivesse a ajuda desses órgãos, os patrões, o intuito dele era ir para dissídio coletivo, onde para a gente, trabalhador, não era bom, porque a gente entende que o dissídio coletivo não é bom para a classe trabalhadora, e para a gente é voltar para a mesa de negociar para que a gente voltasse a ter nossas conquistas garantidas. Nesse contexto, né, de mudanças de reforma trabalhista, fica evidente a importância do sindicato para negociar. Muitos trabalhadores acham que vai ser bom a reforma e mesmo a questão do não pagamento de obrigações para o sindicato. Como é que você vê essa questão dessas negociações com o sindicato e se fosse o trabalhador sozinho, sem o sindicato? É importante a gente frisar que nas mesas de negociação que sentamos com os patrões, e o patrão, uma coisa ou outra, dizia que, olha, vocês perderam o imposto sindical. O trabalhador mesmo dizia, por que a gente perdeu o imposto sindical? Eu sempre falo, nas minhas falas e em reunião com os trabalhadores, olha, o sindicato é dos trabalhadores. O trabalhador é que tem que saber a importância do sindicato na vida dele. Ele é quem vai dizer o tamanho da luta do sindicato. Se o sindicato hoje não tem imposto sindical, diga-se de passagem, tirou o imposto sindical, o trabalhador eu não vejo como um grande prejuízo para aquele sindicato sério, que hoje é de luta, que respeita os trabalhadores. O trabalhador tem que respeitar o sindicato, tem que vir para dentro do sindicato para mostrar ao patrão que o sindicato forte, ele vai lutar mais. O sindicato que não tem como lutar financeiramente, ele vai ficar à mercê do patrão. O patrão quer isso, essa reforma veio para isso. Olha, tira o imposto sindical, tira isso, tira aquilo e deixa o sindicato sem nenhuma força. Eu digo que é diferente da vigilância, nós aqui da vigilância aumentou mais os associados, porque os associados entenderam que precisava do sindicato forte e o sindicato dos vigilantes os trabalhadores ficou mais frequente andando dentro do sindicato procurando saber sobre a reforma trabalhista. E nós mostramos a ele a importância dele estar dentro do sindicato. Um dos pontos polêmicos, inclusive, da reforma, Ferreira, e talvez vocês já estejam enfrentando essa situação, é a questão da não obrigatoriedade da presença do sindicato na questão da homologação, né, na finalização dos contratos com os trabalhadores. Vocês já tiveram esse tipo de caso? Vocês estão acompanhando, orientando os vigilantes para que eles procurem o sindicato, para que eles tenham mais informações nesse momento que às vezes é tão difícil e tão traumático para o trabalhador? Exatamente, isso é uma coisa muito importante. Essa sua fala agora disse tudo o que a gente vinha negociando em janeiro. Nós conseguimos deixar na nossa convenção coletiva a obrigação das empresas vir fazer a homologação no sindicato. Ela não pode fazer a homologação, era uma das nossas bandeiras de como os trabalhadores todos homologavam a sua rescisão aqui dentro do sindicato, e com essa reforma as empresas decidiram fazer por conta própria, nós só fecharia o acordo se as empresas ficassem obrigadas a fazer a homologação dentro do sindicato. Mantemos isso tanto na vigilância patrimonial como na vigilância do transporte de valores. Isso é uma bandeira que o sindicato via necessidade, porque isso é um descaso, e para você ter ideia, hoje nós, só para abrilhantar a coisa, nós hoje temos 20 empresas aqui no estado de Alagoas. Muitas delas de políticos, muitas delas de coronéis,
e a gente vê o trabalhador indo fazer uma homologação dentro da empresa, sem a presença do sindicato. E aí foi que a diretoria decidimos em reunião, em assembleia, dizer não vamos abrir mão das homologações dentro do sindicato. E conseguimos isso com muito suor e muito luta para que o trabalhador tenha a satisfação de estar aqui dentro desse sindicato e fazer a sua rescisão, sua homologação, toda conferida pelo homologador que a gente tem aqui. Esse foi uma das bandeiras do sindicato de Alagoas, a não aceitar essa introdução que o patrão queria. E nós resistimos a esse ataque. Ferreira, várias categorias de trabalhadores, principalmente os ligados à questão do governo federal, vêm se manifestando contra a questão das privatizações, principalmente de empresas públicas. Eletrobras, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, são várias empresas que estão na fila para ser privatizadas. Como é que o sindicato ele vê essa política? Como é que ele se posiciona? Vocês também vão se somar a esses trabalhadores? Não tenho dúvida disso, que a privatização é muito ruim para a classe trabalhadora, tanto para os terceirizados como para o próprio funcionário público. Terceirizado porque quando a empresa é privatizada, ela vai se ajustar em algumas coisas e vai penalizar tanto os terceirizados como tanto o funcionário público. É solidário. Um caso agora que a gente estamos apoiando também é a Eletrobras, que está querendo ser vendida a qualquer custo, e a gente sabe que a gente, no auge do setor público, nós tínhamos 300 vigilantes lá, hoje só temos 90. Depois que chegou a intervenção do governo federal, teve essa redução. E a gente não vê com bons olhos o Banco do Brasil, a Caixa Econômica sendo privatizada, porque aí já está um descaso no governo. Imagine ela sendo privatizada. Vai tirar aquela população que vai sofrer mais, aquela que precisa do setor público. É que vai ser a maior prejudicada nessa parte. Mas nós, do Sindicato Vigilante, da diretoria, estamos solidários a toda essa maldade que esse governo vem fazendo, querendo fazer com o setor público em a nível geral. Tanto o Estado, para te falar, o Estado hoje mesmo, essa semana, a gente conseguimos, através de muito sacrifício, aprovar um projeto de lei na Assembleia Legislativa, que vai começar a valer a partir de 90 dias, que é o vigilante nas agências bancárias à noite. Uma coisa importante que a gente vinha brigando muito, isso vai gerar cerca de 400 empregos. Quer dizer, o sindicato que foi atacado muito tempo pelo governo do Estado, eu falo mais pelo governo do Estado, que essa lei até ele se recusou a assinar, e já foi o presidente da Assembleia que promulgou a lei da vigilância 24 horas nas agências bancárias, projeto de origem do Sindicato dos Vigilantes, da nossa diretoria, para que nós possamos gerar mais emprego. Isso foi uma bandeira nossa. Mas dizer que, mesmo assim, nós vamos tendo prejuízo com esse governo do Estado, um governo que não respeita, principalmente a categoria de vigilantes, a gente já vem perdendo mais de 1.100 vigilantes, o emprego de 1.100 vigilantes, com a demanda que ele está fazendo nos órgãos públicos.